Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta segunda-feira, 29 de novembro. Que bom estar contigo, levar as informações para todo o Brasil, através das antenas parabólicas, sistema digital e analógico, pela NET Claro TV nos canais 190 e 690, no Paraguai e no Brasil também pela NEL TV. Você nos acompanha pelo portal sba1.com e também pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito do mercado da soja e principalmente o que esperar desse mercado. Para trazermos alguns dos parâmetros que nós temos neste momento, nós temos o Brasil com uma grande safra, uma expectativa de tirar dos campos uma grande safra que está bem adiantada, está chegando aí perto de 90% de semeadura, está em torno de 90% a semeadura brasileira. Começa muito bem, começa muito cedo essa safra brasileira, produtores fazendo negócios, posso dizer, a conta-gotas, esperando negócios melhores e uma demanda sobre soja brasileira. Para falar a respeito do que esperar para 2022, eu converso agora com Vlamir Brandalize, que participa ao vivo do Agricultura BR. Brandalize, sempre um prazer conversar contigo. E, Brandalize, nós temos alguns fundamentos aí para o mercado da soja que são muito claros. Eles passam por uma demanda em elevação, uma demanda que é muito firme. E em relação aos grandes players do mercado internacional, Brasil, Estados Unidos vindo com boas safras, a Argentina já vindo com uma safra menor, vindo com uma safra mais quebrada. O que você espera para o próximo ano em termos de negociação? Como é que esse produtor está negociando a partir de agora e o que esperar para esse 2022, começo de ano? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabio. Boa tarde a todos. Nessas últimas 2, 3 semanas, o ritmo dos negócios melhorou aqui no Brasil. Nós estávamos muito atrasados na atualização e agora o pessoal aproveitou essas altas que nós tivemos aí de Chicago, dólar, aí coincidentemente, há alguns dias, os dois foram positivos. E com isso, nós estamos aí para uns 37% da safra negociada, então o pessoal conseguiu evoluir. Mas nós temos que levar em consideração que uma safra grande do Brasil aí, com índice de produção, como está sendo esperado, e a nossa Paraguai, e é o mercado global, e também a safra dos Estados Unidos está com uma comercialização mais lenta esse ano. Por isso que a gente recomenda ao produtor aí que tome muita cautela, porque nós vamos ter uma colheita muito concentrada aí até o começo de março, e nesse momento nós vamos ter muita pressão de venda, e prêmios mais fracos, cotações, tudo caminha para essa linha no pico da safra. O segundo semestre do ano que vem é outra história. No primeiro semestre nós vamos ter um mercado mais competitivo. Então, bem diferente do que foi esse ano, que foi um mercado comprador, cotações, um mercado bem firme. Ano que vem nós vamos ter uma safra cheia, com exceção do Rio Grande do Sul, aí, que está sofrendo com estiagem. O resto do Brasil indo bem, a safra, então tudo caminha para um grande volume de colheita, Fabiano? Então, tem que levar em consideração a hora da colheita, precisar vender na hora da colheita. Brandalize, em relação ao que nós temos hoje de negociado já de soja comprometido, então nós temos, podemos dizer assim, comparado aos últimos anos, um atraso. O produtor rural está esperando travar negócios melhores. Como é que você avalia essa estratégia do sojicultor brasileiro em relação a segurar um pouco mais para as negociações? Nós devemos ter realmente picos ou janelas, podemos dizer assim, melhores. Mas como que esse produtor vai identificar essa janela melhor de preço? Olha, Fabiano, geralmente quando entra em dezembro, a pressão do mercado é uma pressão negativa nas cotações. Ela só é uma pressão positiva quando tem problemas na safra da América do Sul. Então, nesse momento em diante aí, as janelas para o produtor elas vão ficando mais apertadas. É bem possível que nesse mês de dezembro nós venhamos a trabalhar com pressão de baixa nos indicativos. Então, produtor que ainda precisa fazer alguma posição, o importante dele é, se tiver algum pico de preço aí nas próximas 2 semanas,
em que coincida Chicago e dólar, ele tem que aproveitar. Por exemplo, pela manhã nós tivemos a Chicago em alta e o dólar também em alta. Então, de manhã o mercado está mais firme. Agora à tarde já estamos vendo o mercado de Chicago em queda, então talvez isso já tire aquela margem que poderia trabalhar melhor aí, que foi as posições de manhã. Então, nós vamos flutuando dessa linha. A tendência de agora em diante é pouca pressão para o lado de cima e uma pressão provável mais negativa nas próximas semanas, porque a safra da América do Sul vai ganhar importância, né? E como aqui está andando relativamente bem, isso vai ser um fator lá de pressão lá no mercado de Chicago, né? Brandalize, em relação hoje à influência dos negócios em Chicago e dólar também. Hoje nós temos o dólar sendo, podemos dizer aqui, tem definido mais, né, os preços da soja aqui no Brasil. Chicago tem a sua relevância, os prêmios nos portos também. Como que nós temos hoje o peso de cada um dos parâmetros para a formação de preço da soja aqui no Brasil neste momento? Olha, o fator prêmio, nós tivemos pressão de baixa nas últimas semanas, ele recuou um pouco. Agora ele provavelmente vai trabalhar um pouco mais calmo. Chicago, ele já deu praticamente o que tinha que dar para lá da de cima, porque a safra americana agora, provavelmente hoje à tarde, o USA já confirma aí praticamente tudo colhido, né? Não vai ter mais para colher, ou muito pouco para colher nos Estados Unidos, então deixa de ter importância. E o câmbio no Brasil também, ele já aparentemente perto de 5,60 por aí, ele já começa a perder fôlego para o lado de cima. Então, o ambiente, nós estamos, vamos dizer assim, muito perto do topo do valor de dólar. Chicago já andou no topo aí perto dos 13 e acima dos 13 agora está mais próximos dos 12,5 do que dos 13. Então, o ambiente nesse momento é um ambiente um pouco mais frágil aí para o produtor, porque ele vai caminhando dentro de uma lógica de dezembro, né? Dezembro não é um mês aí de cotações altas na soja de exportação. E como nós estamos com a demanda interna muito calma nesse mês, que seria um período normal de ter casamento de cotação, em que pagaria melhor no interno para a indústria esmagar, fazer farelo e óleo, esse ano nós continuamos ainda baseado no valor da exportação e muito lento nas demandas do mercado interno aí, porque nós tivemos uma queda grande no consumo de óleo aí para biodiesel, né? Porque o governo reduziu de 13% para 10% a mistura do biodiesel no diesel, isso tirou uma demanda forte de óleo e acaba tirando uma demanda da indústria, precisar comprar mais para esmagar, né? Então acaba vinculando mais o negócio da exportação do grão do que efetivamente no mercado interno de farelo e óleo. Brandaliz, para encerrarmos a entrevista, o que nós temos visto durante o ano de 2021, principalmente nos últimos meses, é o atrelamento a diversas outras commodities, principalmente petróleo, que influencia negócios com os óleos de palma, também o óleo de soja, automaticamente complexo soja, nas negociações internacionais. Neste próximo ano, você acredita que esses parâmetros petróleo, tanto para alta quanto para baixa, devem trazer impactos diferentes também em relação à soja, já que também influencia dólar aqui no Brasil? Com certeza, o petróleo é um peso forte aí na indústria da soja por causa do biodiesel que entra na mistura, né, do diesel. O petróleo tem um peso grande no milho em função do etanol. Então, e o petróleo é um dos carros-chefes das commodities mundiais, né? Então, os grandes investimentos, os grandes fundos, os investidores, geralmente eles colocam o seu patrimônio em aplicações de diversas commodities, e o petróleo sempre é uma das principais. E o petróleo, ele geralmente, quando ele cai muito ou sobe muito, ele faz efeito manada nas demais commodities, né? Ele acaba levando de arrasto aí tanto soja como milho aí. E esse ano de 2022 provavelmente ele vai ter um peso muito forte aí, porque a economia aparentemente vai começar a andar melhor. Se essa nova cepa aí do Covid aí não atrapalhar, né? Porque isso aí está assustando. Essa semana nós tivemos já um efeito dominó do petróleo caído mais de 10%. Hoje ele trabalhava com 5% de alta, agora já está mais calmo de novo. Mas o petróleo vai ser um grande influenciador, sim. Ele é um peso muito forte e provavelmente nesses próximos 10 anos ainda vai continuar. Depois, provavelmente, ele deve perder força, mas no curto prazo ainda vai ser um
um dos principais formadores de cotações aí das demais commodities, né? Tá certo, Vlamir Brandalize, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você. Um abraço, Fabiano, uma boa semana a todos, uma boa semana a vocês aí. Uma ótima semana, Brandalize. E olha, eu começo então trazendo, né, agora, já falando de semana, vamos trazer como é que está a soja em Chicago. Nós temos a Bolsa Norte-Americana em operação com correção nesse momento, vai caindo cerca de 0,30%. Posição de janeiro vem a 12 dólares, 49 centes o bushel, queda de 0,30%. A mesma queda identificada na posição de março com 12 dólares, 59 centes mais 2 o bushel. Maio, 12 dólares, 68 centes mais 4 bushel, queda de 0,31%, enquanto a posição de julho vem com 12 dólares, 75 centes o bushel, com queda de 0,29%. São os negócios que destaco agora com soja em Chicago. Aproveito para trazer o dólar, né? O Brandalize comentava o dólar, influência do petróleo sobre dólar, sobre soja, e nós temos dólar hoje com 0,60% de alta, R$ 5,62 mais 9 para a moeda norte-americana. São os valores de referência agora aqui no Brasil. E pegando tudo que nós vimos até agora, nesse comecinho de programa, vimos aí o dólar subindo de novo no Brasil, acima de 5,60, 5,62. O Brandalize citava a importância do petróleo para a formação de preços de outras commodities, principalmente soja, né, principalmente óleo. E é sobre esses assuntos que eu trato agora com Walter Pulga Júnior, que participa ao vivo do programa, direto dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. E Pulga, essa fala final agora há pouco do Brandalize ao vivo, ela traz um resumo muito importante, né, a respeito do que nós temos hoje para as negociações com soja, expectativa de um começo de ano com negociações muito interessantes aqui para o sojicultor brasileiro, que tem feito negócios a conta-gotas, Pulga, e isso tem a ver com dólar, com petróleo também. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, se considera, né, que o petróleo é a commodity que altera muito o mercado, altera preços de commodities agropecuárias e também de commodities metálicas, né, altera os preços também de ferro, muitas vezes, cobre, alumínio. Bom, é a rainha das commodities, como se diz no jargão do mercado, né? Agora, o que ocorre com o dólar hoje é uma movimentação que independe do que ocorre no mercado de commodities. O que ocorre com o dólar é que ele abre perto da estabilidade, há muita incerteza em todo o mundo sobre os efeitos, né, dessa nova variante, a Omicron, que mostra aí vulnerabilidade dos sistemas de saúde em todo o mundo. Isso traz uma certa valorização para o dólar. O dólar sobe, neste momento, mais de 0,5% frente ao real. Chegou a tocar a faixa de R$ 5,64, ou seja, veio em alta, depois de uma abertura perto da estabilidade logo no início das operações de negociação no mercado de câmbio pela manhã. Agora, toda essa alteração no mercado de dólar, ela não ocorre só aqui, ela ocorre também fora do Brasil. O dólar index já é negociado, veja, lá fora, na faixa de 96.300 pontos, né? Ou seja, em alta de 0,27%. Eu acompanho aqui pelos computadores da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Agora, o que acontece é que há, em todo o mundo, uma inflação no radar de todos os países, né? As economias preocupadas com isso. Aliás, os efeitos dessa nova variante, mais a inflação, podem, de fato, prejudicar a retomada da atividade econômica. E por isso nós vimos, Fabiano, uma queda acentuada na semana passada dos preços do petróleo. Petróleo tipo Brent, que chegou a operar bem acima de 80 dólares o barril e exigia até a utilização de reservas estratégicas dos Estados Unidos, da China e de outros países para que contornasse essa alta acentuada do petróleo. Acabou a Covid, nova variante, provocando aí uma derrocada nos preços que recuaram até de 80, 81 até para 73 dólares o barril. Agora, o que acontece hoje é que há uma recuperação. Veja, em alta de quase 2,5%, petróleo tipo Brent agora recupera, sobe para 73 dólares e 36 centes o barril, ou seja, bem distante ainda daqueles 80 dólares que vimos a semana passada. O petróleo WTI, que chegou a recuar muito, abaixo de 70 dólares o barril, sobe agora 2,80%
e ultrapassa os $70 o barril. Pela manhã tivemos altas mais acentuadas para o petróleo, tanto o petróleo tipo Brent como o WTI, mas isso mostra que o mercado está procurando um caminho. Na verdade, o que ocorre é uma recuperação das bolsas fora do Brasil, depois de uma queda acentuada na semana passada, os preços do petróleo rasaram fundo. Resumindo, o que nós temos hoje é uma mudança em todo o mercado a novas circunstâncias, ou seja, essa nova variante pode atrapalhar mesmo a recuperação da economia global. No caso do petróleo, ainda vale lembrar que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo tinha reunião técnica marcada para o início desta semana, já adiou na expectativa de avaliar melhor os efeitos dessa nova variante da Covid sobre a economia mundial. Ou seja, enquanto não há uma clareza sobre a gravidade ou não da situação, fica essa incerteza que nós estamos vendo no mercado. O dólar vem em alta, as bolsas sob pressão têm alguma recuperação, mas ainda há muita insegurança ao tomar atitudes. Os investidores vamos dizer assim, mantenha uma certa calma, de olho nas informações, para depois tomar uma atitude de decisão de entrar ou sair em determinado negócio, em determinado ativo. Portanto, o produtor rural deve ter um comportamento semelhante. Cuidado ao tomar decisões agora, ainda não há uma avaliação clara dos efeitos negativos desta nova variante, a Omicron, da Covid-19. De olho na informação, é com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior, pela participação. Um grande abraço a você. Bom, eu sigo essa edição do Agricultura BR agora dando uma olhada como é que estão os negócios, a referência para os portos em relação à soja. Você confere comigo soja no Porto, portos de Santos e Paranaguá. Entrega em dezembro, os valores vêm iguais à sexta-feira, R$ 168,00 a saca de 60 quilos para entrega no próximo mês. Claro, Grãos Corretora é a fonte de informação aqui no Agricultura BR. E olha, na manhã desta segunda-feira, a consultoria AG Rural destacava como é que vinha a semeadura da soja até a última quinta-feira, 25 de novembro, e praticamente concluso, né, a semeadura da soja. Nós temos 2 processos importantes com soja no mundo. Estados Unidos, que deve, nesta segunda-feira, já dizer que já colheu tudo, e o Brasil, que está muito próximo de dizer que já plantou tudo. Vamos dar uma olhada então os números da AG Rural, comparativo com o ano passado. Ano passado estava numa data de 25 de novembro em 87% e agora 90%, portanto, bem adiantada a semeadura da soja brasileira. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou conversar com o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, sobre oferta de feijão, preços praticados e como que deve ser 2022. Você vai saber também do mercado do milho, físico e futuro aqui no Brasil. E previsão do tempo com a Renata Ferreira. Eu vou para o intervalo e volto já. E o assunto agora no Agricultura BR é o mercado do feijão. Feijão que teve nesse ano de 2021, mais uma vez, até por questões climáticas, alguma contenção na produção. É um elemento que acabou trazendo ou ajudando a elevar os preços neste ano agora. Para falar a respeito deste assunto e principalmente como que nós estamos observando o próximo ano em relação à oferta e demanda e, consequentemente, valores para a remuneração ao produtor rural, eu converso agora com Marcelo Líders, presidente do IBRAF, que participa ao vivo conosco. Marcelo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Marcelo, e eu já vou começar perguntando aquilo que não só o produtor de feijão quer saber, mas a população de uma maneira geral. Como é que vocês esperam a produção para esse próximo ano de 2022 em torno de oferta geral do produto no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer, Fabiano. Veja só, agora é o momento em que se estimam as áreas que podem ser plantadas no ano que vem. A partir do momento que a Conab levanta dados em que mostra que a produção pode ser maior,
o produtor vai ficando desestimulado de produzir. Por quê? Porque nós tivemos um ano de preços estáveis em que, em alguns momentos, como agora, inclusive, os produtores consideram que os preços não estão estimulantes para plantar quando comparados com outras culturas. Então, nós temos que contextualizar melhor isso, né? Até o mês de abril do ano que vem, nós vemos que a oferta de feijão vai ser bastante restrita, ou seja, os produtores que colherem nesse período vão ter aí uma remuneração bastante interessante, mesmo quando comparado com outras culturas. O que nos leva a acreditar que isso aconteça? Primeiro, porque a área de Minas Gerais já vem se consolidando, né, porque ela vai ser colhida em janeiro, fevereiro, e a área de Minas Gerais vem menor do que a Conab está prevendo. Então, ainda que as lavouras tenham um bom desenvolvimento nesse momento vegetativo, tanto no Paraná quanto Minas, é ainda muito cedo para dizer que nós vamos ter uma safra igual do ano passado ou maior. Essa que é a verdade, pegando pela área plantada. Do ponto de vista da população, é bem provável que, por ser um ano eleitoral e levando em consideração já aquilo que o governo providenciou que fosse tomado de precauções de dar à população condições de se alimentarem, né? Então, Auxílio Brasil e outras ajudas que podem surgir aí, levam a acreditar que o consumo tende a ser maior no ano que vem, porque a população realmente estava com extrema dificuldade, ou está com extrema dificuldade até mesmo de adquirir os alimentos básicos. Na medida que você tem qualquer tipo de ajuda que chegue para essas pessoas, elas vão ser canalizadas para alimentos básicos. É o arroz, é o feijão, é o óleo, a farinha de mandioca, o açúcar, né? É para isso que ela vai acabar sendo utilizada. Então, até o mês de abril, é esse cenário que nós temos, um cenário que provavelmente os preços vão ser pressionados, vamos ter aí preços provavelmente acima até daqueles que nós vimos aí nos últimos 60 dias. Depois disso, vamos depender muito do cenário geral, quer dizer, desde a questão dos fertilizantes ser amenizado o problema para poder plantar a segunda safra e a terceira safra, os custos que vão envolver nessa lavoura, o comportamento dos preços durante o ano que vem, que vão ditar qual vai ser a área na segunda e na terceira safra. Então, acreditamos que a perspectiva do Brasil ter feijões que, se sobrarem no mercado interno, podem ser exportados, é o que pode ajudar a abastecer o mercado interno, porque gerar excedentes de feijão carioca tem se mostrado bastante perigoso para o produtor. E ele tem preferido, então, produzir feijão rajado, feijão vermelho, feijão mung, feijão azuki, até mesmo feijão preto, e outras variedades têm sido disponibilizadas a cada ano, novas variedades são disponibilizadas para os produtores, para que eles tenham essa válvula de escape, tenham garantida a liquidez, né? Que se o mercado interno não absorver a totalidade daquilo que for produzido, pode ser exportado. É uma alternativa bastante interessante, inclusive para manter o mercado interno abastecido. Para encerrarmos a nossa entrevista, como é que o produtor de feijão tem equacionado, né? A gente fala de fertilizantes aqui todos os dias, vem mais caro, mas em todos os outros elementos nós temos um custo de produção maior, em todas as outras culturas. Feijão não é diferente. Como é que o produtor tem equacionado esse cenário de um custo de produção mais alto para o feijão também, em relação ao que se tinha antes, expectativa de preço praticado e até mesmo a competição com outras culturas que ele pode cultivar em suas áreas? A reação do produtor tem sido diminuir a área. Nós temos a cada ano área menor em relação aos anos anteriores. Então, é provável que o produtor reaja e aumente novamente, a área plantada, na medida em que vier a compensar nos preços essa alta. Então, a paridade de feijão e milho, feijão e soja está bastante defasada, o que leva a acreditar que todos nós somos consumidores, portanto é preocupante, é que nós vamos ter a enfrentar aí uma correção de preços.
Então, os produtores têm sido muito cautelosos e têm preferido outras culturas onde ele tem certeza que os preços correspondem aos custos hoje de produção. Tá certo, Marcelo. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco no Canal do Boi. Um grande abraço a você. Sempre um prazer, uma boa semana. Conversei com Marcelo Líderes, presidente do IBRAF. E chegou a hora da previsão do tempo aqui no Agricultura BR. E previsão do tempo é um assunto para Renata Ferreira. Renata, o que nós podemos esperar principalmente do clima, principalmente de precipitações de chuvas aqui no Brasil, principalmente nessas áreas produtoras do Centro-Sul? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o programa. Ao longo dos próximos dias, os temporais atingem áreas do centro-oeste e nordeste brasileiro. Nesta semana, a chuva é intensa no leste e norte de Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás também. No nordeste, os maiores volumes vão se concentrar no sul e oeste da Bahia. Vamos dar uma olhada aqui no centro-oeste, Fabiano, onde a chuva aumenta na região ao longo desta semana. Há previsão aí de invernada nos próximos dias e somente em Mato Grosso do Sul é que o tempo vai seguir seco, sem chuva aí significativa. E esses temporais, olha só, continuam fortes entre os dias 7 e 11 de dezembro, em Goiás e no Distrito Federal, valores de 70 a 100 milímetros, em Mato Grosso, entre 50 e 70 milímetros. Essa chuva frequente e volumosa pode provocar atrasos aí das atividades em campo. E falando em chuva forte, Fabiano, ela volta a se espalhar nesta semana no sul e oeste aí da Bahia, com risco de temporais e volumes expressivos. Enquanto isso, a região do Vale do São Francisco até o Ceará ficam com um tempo um pouco mais seco. E nesse começo de dezembro, a chuva aumenta sobre o sul e oeste da Bahia, sul do Maranhão, também sul do Piauí, com volumes de até 70 milímetros. Mais ao norte, áreas de pastagens e soja do Pará e Tocantins, bem como o sul do Amazonas, passam a receber temporais mais frequentes nesta semana também, por conta do calor e o corredor de umidade. A previsão é de chuva de até 70 milímetros. No sul, nessa reta final do mês, início de dezembro, a chuva quase não ocorre na região. O tempo firme predomina e a chuva, se vier, é bem fraca e passageira. Previsão de acumulados entre 5 a 20 milímetros. E no sudeste, em São Paulo, por exemplo, a chuva também volta a ser irregular. O grande destaque é o retorno e a intensificação da chuva no Cerrado, Triângulo, Zona da Mata e Norte Mineiro, bem como no estado do Espírito Santo. A formação de um corredor de umidade nesta semana vai provocar céu encoberto com chuvas frequentes e altos volumes, acima aí de 60 milímetros. Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. Gente, tem um recado muito importante para você que é criador de suínos. Você já deve ter ouvido falar da peste suína africana. Se ainda não ouviu, ela é uma doença altamente contagiosa para suínos e porcos selvagens. Aqui no Brasil, a gente está livre dessa doença, mas lá fora, em alguns países, ela está circulando. Por isso, é melhor a gente prevenir para que ela não chegue por aqui. E o que você pode fazer? É muito simples. Nada de visitante na sua criação de suínos, principalmente se tiver viajado para outros países recentemente. Também mantenha as instalações sempre cercadas e higienizadas e não alimente os animais com restos de comida. E caso apareça algum sinal nos animais, como fraqueza, emagrecimento, febre, conjuntivite ou lesões na pele, procure o serviço veterinário oficial mais próximo. Para mais informações, acesse gov.br/agricultura. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. E a Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações dessa edição.
Café Arábica é o destaque do Agricultura BR agora. Você acompanha comigo como é que vem os negócios na Bolsa de Nova York, hoje caindo forte. Você vê aqui que cai bastante, vai uma queda entre 3,5% até 4% no mais curto prazo. Posição de dezembro, negócios a $2,34 a libra peso, queda de 4,03%. Março, $2,34 mais 40 libra peso, recua 3,51%. Maio, $2,33 mais 60, recua 3,53%. E julho, $2,32 mais 80 libra peso, com queda de 3,54%. E essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais aqui no canal do Boi, é claro, a partir das 16 horas no horário de Brasília. Você continua conosco, sabe por quê? Daqui a pouco, na sequência, você tem uma grande oportunidade de fazer bons negócios e mais um De Olho na Fazenda, com o meu amigo Adriano Edival, que está lá no Mato Grosso, daqui a pouco já trazendo aqui informações ao vivo pelo canal do Boi. Está lá em Minas, a minha produção vai avisando. Um abraço ao Adriano Londrina, pessoal. Minas, não Londrina. Londrina, então, para o Adriano Edival, trazendo sempre uma grande oportunidade para você, amigo pecuarista. A gente se vê durante a programação. A todos, uma ótima tarde e até mais.